Pedro, Adalto. O Chicão chegou. Presidente Chicão, chegou na hora. Não, senta aqui você. Hilton. Já, Hilton. Bom dia a todos, a todas. Pessoal, vamos se acomodar. Nós vamos dar início à nossa reunião mensal. Pessoal do café, vamos se acomodando. Temos assuntos muito importantes para falar hoje, além de comemorarmos o Dia Internacional da Mulher. Tá bom? Vamos lá, pessoal, um pouco. Vamos dar. Não vai. Alô, esse está melhor. Está melhor. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa reunião hoje. Hoje é um dia muito importante para nós todos. A gente pediria só, se for possível, um pouquinho de silêncio. Só um pouquinho de silêncio para a gente poder entender bem o que nós vamos falar aqui agora. Eu vou dar um aviso só para vocês, depois o nosso presidente Chicão vai falar, o nosso vereador Eliseu vai falar, o nosso advogado, doutor Luciano está aqui, vai falar também, a gente vai falar também, tem uma fala também de uma diretora nossa, que vai falar também, que é a Vandira, ao final de tudo isso nós vamos fazer. Só comunicar para vocês quem tem cesta básica de alimento, quem recebe a cesta básica de alimento. Dia 13, a partir do dia 13, os carnês estão aqui no sindicato, podem vir buscar. Podem vir buscar. A empresa está fazendo uma nova licitação, então ela deu um prazo de prorrogação de contrato com a atual empresa de 4 meses. Então vai vir 4 boletos para pagar. Esse primeiro boleto, excepcionalmente, o vencimento será no dia 30, que nós vamos pegar a partir do dia 13. Então, a partir do dia 13, segunda-feira, vocês podem vir aqui das 8 às 16h30 e pegar o seu boleto aqui e vida que segue. Vamos tocar, a cesta básica é nossa, vamos esperar os 4 meses, vamos ver qual é a licitação que a empresa vai fazer e vamos ver se a gente consegue melhores produtos, melhores condições e melhor qualidade nos produtos. Vamos ver, estamos torcendo para que tudo isso aconteça. Então, dia 13, vem aqui, pega o boleto, paga o boleto até o dia 30. Essa cesta vai ser entregue dia 8, dia 9. Essa cesta. Aí tem a do outro mês subsequente, paga dia 15, entrega depois do dia 20. E aí vai. Então, cesta básica, mais um assunto resolvido que nós e o sindicato junto conseguimos resolver junto com a empresa. Ok? Tá bom. Nós temos outros assuntos a falar, mas inicialmente eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Chicão, para que ele pudesse também fazer a abertura dos trabalhos e dar a sua fala, porque depois nós vamos ouvir ainda o companheiro Eliseu, vamos ouvir o companheiro doutor Luciano. Mais um recado para vocês.
processo de revisão do INSS para quem tem menos de 10 anos de aposentadoria. Está sendo feito aqui com a doutora Mariana, que está por aí, a doutora Mariana. Está ali, está ali. A doutora Mariana está dando plantão aqui no sindicato. Ela dá plantão aqui das 8 até as 16 horas. Então, se alguém quiser ter alguma informação, um dia por semana ela vai ficar dando plantão aqui. Se alguém quiser ver o que é isso, o que não é, se tem direito, se não tem, pode procurar a doutora Mariana. Ela está lá no térreo. Está lá no térreo do sindicato, tá bom? Então, Chicão, com você. Obrigado, Edmundo. Bom dia a todos e todas. Um bom dia mais especial para as mulheres no dia de hoje. Bom dia, mulherada. Eu até coloquei lá no meu Facebook uma frase, eu vim refletindo. Falei, não tem que dar um feliz dia, porque é um dia de luta, na verdade. Por igualdade, que historicamente as mulheres buscam e não tem, de fato, não tem. As vidas são diferentes, os desafios são diferentes das pessoas, e a gente sabe que a vida é difícil para todo mundo. Para as mulheres é um pouquinho mais. Por causa da condição de mãe, da condição da dona da casa mesmo, porque quem manda em casa é a mulher, não é o homem. Quando eu falo dona da casa, não é porque está cuidando da casa, não. É porque quem manda em casa, quem organiza a casa é a mulher. Quem bota a ordem na casa é a mulher. Não adianta a gente vir cantar de galo, que não é verdade. É a mulher que organiza o lar, no dia a dia. Até por conta da condição de mãe, ela tem esse poder dentro de casa de falar quem é que faz as coisas, como tem que ser, como que deixa de ser. Mas os desafios são grandes. Quando a mulher sai de dentro de casa para o mercado de trabalho, ela não tem salário igual. Ela é discriminada. Quando ela vai dar aula numa faculdade, ela pode ser extremamente capacitada, ela ganha menos do que um outro professor. Quando ela vai para a fábrica, ela ganha menos do que o outro operário. Então isso daí que tem que ser combatido. Eu escrevi de manhã, estou colocando aqui na minha fala inicial isso daí, que o que a gente busca é igualdade. Igualdade não é nem mais, nem menos. É igualdade. E igualdade e respeito. Porque o que as mulheres vêm sendo desrespeitadas é uma barbaridade no nosso país. Principalmente no nosso país, que é um país machista. O que está tendo de feminicídio, de problema com as mulheres aí, e hoje com a mídia no bolso de cada um, a gente está enxergando mais isso. No passado, acontecia, mas a gente não via. Agora escancarou, porque todo mundo tem um celular no bolso, aconteceu, filmou. Eu não vejo o que acontece com a mulher acontecer com o homem. Os abusos que ocorrem com as mulheres acontecer com o homem. Então, é discriminação pura. Temos que combater esse tipo de situação no nosso país. E aí eu chamo todos para essa reflexão, homens e mulheres, nesse dia. A educação que a gente dá para os nossos filhos vai refletir o futuro do nosso país. Temos que pensar e conversar isso dentro de casa. Lavar uma louça não deixa você menos homem ou mais homem. Só torna a gente igual dentro de casa também. Ajudar nos afazeres domésticos só torna a gente igual. E o que a gente busca é igualdade no dia a dia mesmo, nas condições de vida. Dito isso, eu quero ir para as questões nossas aqui do dia a dia que está pesando. Gente, a luta está árdua e nós temos que falar o seguinte, está afunilando as coisas, né, Edmundo? A gente conversou sobre isso ainda ontem. Está afunilando. Não sei se o Edmundo comentou ou não já, no meu atraso de chegada aqui. Aquela questão Não. Então tá, a questão do nosso pedido de tutela antecipada, que não foi concedido, por exemplo. Isso acende um alerta para a gente nas nossas ações do dia a dia. Ainda ontem, nós tivemos uma reunião com o doutor Luciano aqui, tivemos uma reunião com o Edmundo, na semana passada tivemos uma reunião com o Eliseu Gabriel, com o nosso vereador, discutindo o quê? O que dá para ser feito. E aí cada um aqui na sua fala vai expor o que está fazendo, o que não está fazendo. Mas o que eu quero dizer para vocês, a luta não vai ser nós não vamos ganhar só com o jurídico, nós não vamos ganhar só com o político, nós não vamos ganhar só com a ação administrativa. Se a gente quer ter vitória nessa luta, nós vamos ter que ter engajamento de todas as frentes, atirando no mesmo alvo. Porque eu já cheguei numa conclusão. Comentei ontem com o doutor Luciano. O participante, o assistido,
é o lado mais fraco dessa luta, dessa discussão, e nós estamos à deriva, porque a legislação não nos se dá segurança plena, não dá equilíbrio de condição para a gente, a legislação. No meio político e jurídico, o entendimento não dá equilíbrio para o nosso lado. Os documentos, a legislação que está assinada não dá equilíbrio. E dentro da nossa fundação, no momento de tomada de decisão, nós não temos equilíbrio também. Falei isso com o doutor Luciano ontem. Uma votação tão importante no momento de retirada de patrocínio que a Enel declarou, de mexer na taxa de juros, que eu já falei, nós estamos discutindo o processo dos conselheiros que votaram a favor. Estamos organizando isso daí. Ontem a conversa foi em cima disso. Como que pode ser uma votação simples? 50% mais uma retirada de patrocínio, a mexida em algo que vai mexer na reserva matemática de cada uma das pessoas. Tinha que ser 2/3 na votação, e não 1/2 e o voto de Minerva ser da Enel. Porque o presidente do conselho, por ser a maior empresa lá, é da Enel. Então nós ficamos numa condição frágil nessa discussão. Porque nossos representantes todos votaram contrário o aumento da taxa de juros, mas aí o voto de Minerva da Enel garantiu o desbalanceamento a favor da empresa. Nós pedimos para ir lá na Previc fazer uma mediação. A legislação não obriga a empresa a ir numa mediação. Ela simplesmente pode falar, Eliseu, eu não quero ir. E acabou. Acabou a tentativa de discutir junto com a Previc. Então está muito desfavorável essa balança. E aí, eu não lembro se a gente já conversou depois que eu fui lá falar com o secretário de Previdência Complementar ou não com o grupo aqui. Nós já conversamos, agora com o grupo. Quero dizer para vocês que eu senti aderência no secretário nacional de Previdência. E ele pediu para a gente provocá-lo. E nós vamos fazer essa provocação essa semana. Mandando para ele todo esse histórico. A legislação vai ter que ser mudada, gente. Porque está muito desigual, muito desequilibrada essa balança. A lei, ela não tem que favorecer o patrocinador. A lei, ela tem que dar equilíbrio nas coisas. E a forma que está colocada lá, a tal da 108, 109, a forma que está colocada a legislação que rege as fundações, tudo que rege nosso plano, é muito desfavorável para a gente. Eu cheguei nessa conclusão já. Nós somos o lado mais fraco da coisa porque tudo está contra a gente. E aí a empresa, no momento que mudou o cenário, que falou assim, eu não quero mais brincar, não quero mais dar esse benefício da forma que é, ela está com a faca e o queijo na mão. E é um benefício. Quem está assistido hoje, quem está aposentado ou quem está gozando da pensão, né, porque faltou o esposo ou a esposa, está recebendo a pensão, depende disso para sobreviver. A gente falava disso ontem ainda. Não tem tempo na vida de corrigir o rumo. Não tem tempo. Com a idade que nós temos aqui, não tem como corrigir. Como que você agora resolve a sua vida se não for com o recurso que você aplicou seu dinheiro a vida inteira para ter tranquilidade na velhice? Como que faz? E aí a Enel está fazendo algo que, no meu ponto de vista, é desumano. E aí nós tomamos uma decisão também, viu, Edmundo? A gente nem conversou, mas já vou colocar abertamente aqui. A gente vai ter que fazer um ato, ou notificar, fazer alguma coisa, né, doutor Luciano? Referente à Bolsa de Valores e à Comissão de Valores Mobiliários. A empresa vai ter que responder para a sociedade, porque não adianta vir falar que atende às melhores práticas, ESG, que é uma empresa sustentável, e deixar todo mundo aí com a cabeça quente, com o coração batendo forte, desesperado. Isso não é sustentabilidade, isso não é uma regra de uma empresa que se diz uma empresa moderna. Isso é açoite. Isso é maldade o que está acontecendo. Então nós vamos ter que meter o pé na porta, Edmundo. E se eles querem arrancar do nosso bolso, eles vão perder nas ações também. Porque nós vamos denunciar isso daí na Bolsa de Valores e vamos denunciar na Comissão de Valores Mobiliários que essa empresa não está sendo sustentável coisa nenhuma. E fica o recado aqui, que eu sei que eles assistem todas as nossas reuniões. Fica o recado.
vai chegar na Comissão de Valores Imobiliários e na Bolsa uma notificação do sindicato alertando eles que isso não é uma atitude sustentável. Não é, em hipótese alguma. E não vem me falar que é justo e que está na regra do jogo aumentar a taxa de juro para 4,89 para baixar a reserva do aposentado, que ele quer devolver o dinheiro, não é isso que eles estão falando? Só que se aumenta a taxa de juros, eles devolvem menos dinheiro para vocês. É um momento de retirada, então não tem que colocar 4,89 coisa nenhuma. E essa discussão que a gente teve com o secretário nacional de Previdência, ele entendeu, porém na legislação tem brecha. Tem brecha na legislação. A legislação não fala sobre isso. Ninguém previa essa maldade desse tamanho. Assim, uma empresa vai tirar, vai resolver não querer mais isso. E na hora da retirada vai colocar um juro que vai derrubar o dinheiro que vai entregar para os aposentados e para o pensionista. Não está previsto isso na lei, então tem que ser previsto. E nós conversamos com o secretário, assumimos um compromisso de mandar um documento para ele falando sobre isso, inclusive sugerindo regras para travar esse tipo de coisa daqui para frente também. E tomara que dê tempo dessa regra servir para a gente. Porque regra tem. O bom senso e a razoabilidade, quando a gente trata com pessoas racionais, você não precisa de lei. Você não precisa de lei. Se está tirando o patrocínio, não tem que aumentar o juro. Pega a régua da Previc lá e coloca no meio da régua. Salomão já falava, né, aquele negócio do meio a meio. Na dúvida, vamos dividir igual para todo mundo aqui, que não pesa para ninguém. Aí, mas eu vou ter que pôr dinheiro. Mas teve uma época que ela não pôs, que dava superávit e derrubava a dívida dela com o plano. Aí agora que deu déficit, realmente deu. Por causa do IGPDI. O problema todo, gente, foi porque não quiseram mudar o indexador para IPCA. Esse foi o problema, gente. Ponto. Se tivesse mudado para IPCA, não dava déficit. Muito pelo contrário, dava superávit. O Walter fez uma live, até guardei, gravei e guardei. Porque aquilo lá nós vamos usar no processo. Ele falando que o IPCA, se fosse aplicado, daria superávit de meio bi. Não dava déficit, dava superávit. Porque esse déficit não está dizendo que o plano está quebrado. É um déficit técnico. Quando o cara calcula lá, considerando que todo mundo vai chegar a 84 anos, para o dinheiro dar até os 84 anos, tem que ter X milhões de reais lá na conta. Não tem. Então o cara fala, tem que pôr mais juro para chegar nesse valor. Ele traça uma meta. Se a gente tivesse colocado o IPCA, todo mundo ia estar, não ia estar com o mesmo nível de salário, né, Edmundo? Porque o benefício foi reajustado pelo IGPDI que estava maior. Só que adianta receber 6 meses de salário de benefício maior, depois pegar o dinheiro e ir embora e cada um se vira com o seu? Não era melhor ter ajustado pelo IPCA e manter a vida toda reajustando pelo IPCA? Mais alguma coisa? Esse é o foco da discussão, que agora o leite já derramou, mas é importante gravar, porque teve muita gente defendendo o caminho errado das coisas e eu não vou esquecer disso nunca. Não vou dar nome não, mas todo mundo lembra as pessoas que ficaram entrando em rede social, fazendo um livezinho e falando assim, não, tem que ficar no IGPDI, o problema é da empresa. O problema é que era da empresa, virou nosso agora. Virou nosso agora. Vamos tentar barrar isso. Vai ter várias frentes, nós fizemos uma conversa, eu não estou entrando no detalhe da conversa, porque depois o Eliseu pode falar, o Edmundo pode falar. A conversa que nós tivemos com o Eliseu, fizemos alguns pedidos para o Eliseu. Conversa que tivemos com o doutor, falamos de algumas estratégias, o doutor pode falar depois, eu não quero quebrar a fala das pessoas. Já quebrei alguns pontos, mas para sobrar fala aqui para todo mundo. Mas o que nós vamos fazer? Ataque jurídico, ataque político, conversar por cima lá na parte administrativa. Mandamos ofício, né, Edmundo, para a Previc. Porque tem um novo lá, superintendente-geral da Previc. Falando para ele o que está acontecendo. Dá uma segurada aí nesse troço aí que não está correto. Vamos ver se a gente consegue aderência nos órgãos aí para a gente conseguir mudar esse jogo. A Enel está querendo acelerar o processo, tá, gente? A Enel está querendo acelerar o processo, inclusive ela fez um pedido lá que o doutor vai falar para vocês lá. O que ela pediu? Ela está querendo pular a etapa para a coisa andar mais rápido. E é tudo que a gente não quer. A gente quer dar tempo ao tempo para as coisas se ajustar e todo mundo entender o que está acontecendo. E se acontecer o pior, nós queremos discutir como vai ser feito. Não vai ser do jeito que eles querem, não. Nós
Nós vamos discutir como que vai ser feito. Porque está muito injusto a regra do jogo para a gente. E é lamentável, me dói no coração, como presidente do sindicato, mas primeiro como eletricitário, saber que meus 35 anos eu botei dinheiro dentro da fundação, contando com uma situação, e hoje olhando esse cenário como presidente do sindicato, falei, fui enganado. Fui enganado, há 36 anos atrás eu fui enganado. Me venderam um peixe podre, me falaram que era uma coisa e é outra. Como eletricitário eu estou indignado. E é isso que a gente vai tentar corrigir de alguma forma, para melhorar para frente e para equilibrar essa balança que está muito pendendo para o lado do patrão. Para variar nesse país, né? Para variar nesse país. Vamos ver se agora, nesse atual governo, que tem uma outra tendência, se ele dá uma equilibrada nessa balança aí para a coisa ficar melhor para a gente. Tá bom, gente? Desculpa o desabafo, eu não estou sendo preciso na fala aqui, para dar espaço para os colegas falar do trabalho técnico que nós vamos fazer e político, mas nós estamos atentos e estamos com pressa. E se o Edmundo gritar, gente, vem para cá que nós vamos para tal lugar fazer um ato, e fica o recado para quem está nos assistindo aí, ó, na porta daqui ou da acolá, para chutar mesmo a canela de quem está ferrando a gente, vocês venham. Venha, traz filho, papagaio, cachorro, traz todo mundo para fazer movimento mesmo. Não deixa para os outros fazer, não. Venha e faça o movimento. Eu sei que é exaustivo, depois dos 70 anos aí, o pessoal tem que levantar em casa cedo, sair para ir para a rua, ficar no sol, tudo. Eu sei que não é fácil. É muito mais penoso para quem está com a idade avançada do que para um jovem fazer esse tipo de coisa, mas é necessário. Então, deixo esse apelo já para vocês. E o caminho, eu não tenho dúvida que vai passar por isso. Dá umas 2, 3 caneladas em quem está nos ferrando. E a canelada só é dada dando visibilidade, não é aqui, para fora. Para jornais verem o que a Enel está fazendo com os aposentados. Entendeu? Para o jornal ver, para a rádio ver, para o mundo ver o que é a Enel. Nesse sentido, nessa discussão. Como é a grande maioria das empresas, só focam o resultado financeiro. Que se dane o trabalhador na ativa, aposentado ou na condição que for. E ainda tem gente que se ilude com esses negócios dessas empresas que fica falando de sustentabilidade. Que sustentabilidade é essa? Tá, um forte abraço a todos aqui. Desculpa a minha indignação. O recado não é positivo porque o momento é tenso. Né? Mas eu quero dizer para vocês, não está nada perdido aqui não. E quero dizer mais uma coisa aqui. Eu quero agradecer a todos aqueles que depositaram a confiança no nosso jurídico e pagaram o boleto, mas o número ainda está muito aquém do necessário para a gente tocar a ação, gente. Está onerando de forma expressiva os cofres do sindicato, está dificultando o nosso trabalho. Porque nós não vamos deixar de fazer, nós já falamos isso. Mas com o apoio da categoria fica mais fácil. Vamos colocar aqui, de 11 mil pessoas que poderiam, que deveriam, não é que poderiam, que deveriam estar participando desse movimento, de 11 mil, 2 mil, né, Edmundo? 2.300, para ser mais preciso, pessoas colaboraram. Então, conseguimos pagar uma parte do processo, mas está faltando um pedação ainda, gente. Então, deixo o apelo aqui, aqueles que não colaboraram, colaborem, o boleto chegou na casa das pessoas, até o final desse mês pode ser pago. Ajude a gente a ajudar vocês, pelo amor de Deus. A luta é árdua. Sem ferramenta de trabalho, sem arma, você não ganha uma guerra, gente. E a nossa arma nesse momento para poder suprir as nossas necessidades é financeira, lamentavelmente é. E não é o fim do mundo, é R$50, gente, é um depósito de R$50. Então, obrigado a todos aqueles e aquelas que já fizeram o depósito, muito obrigado, ajudou bastante, mas deixo o apelo aqui para aquele que não fez. Faça, está nos fazendo falta e está atrapalhando a atividade até do ativo, porque a gente deixa de fazer algumas atividades que tem que fazer do sindicato para suprir essa necessidade. E aí dificulta a vida de muito trabalhador aí fora também. Gente, vocês não sabem. Só para frisar aqui, esse sindicato está em 109 municípios do estado de São Paulo atuando. Hoje, falei com o Cebolinha agora, sabe onde ele estava? Em Queluz.
lá no fim do Vale do Paraíba, conversando com os trabalhadores lá de Queluz. O que acontece? É gasolina, é documentação, é papel. Os diretores estão andando, e muito. São 390 empresas, a Enel é uma. São 390 empresas que nós negociamos e tratamos da vida do trabalhador. Sem recurso, sem esse recurso que eu estou falando dos R$50, está atrapalhando as atividades de algumas empresas aí por falta de recurso. Que a gente está destinando o orçamento de outras atividades para suprir essa necessidade. Então, nos ajude a ajudar vocês, gente. Obrigado, forte abraço aí para vocês. E mais uma vez, feliz dia para as mulheres aí. Um abraço, gente. Obrigado, Chicão. Como sempre, muito preciso o nosso presidente, colocando o assunto, colocando o dedo na ferida mesmo. Chicão não deixa por medo. Põe o dedo na ferida, diz o que está acontecendo e diz o que nós podemos fazer. Então, está preciso, Chicão, parabéns pelo seu pronunciamento. Nós vamos ouvir agora o nosso vereador, Eliseu Gabriel, que eu quero dizer para vocês, o Eliseu está incorporado nessa campanha nossa contra a retirada do patrocínio. Totalmente. Totalmente. Já temos compromisso, já temos coisas marcadas, ele está se prontificando aí, vai conosco. Nós vamos falar com vários políticos, inclusive o Eliseu vai falar. Ontem ele falou com o vice-presidente. Então, o doutor Eliseu está, professor Eliseu está, aqui é Eliseu só, viu? O Eliseu Gabriel, nosso vereador, ele está encampado. Ele está totalmente envolvido nesse processo. Tá bom? Eliseu, palavrinha sua. Opa, tá bom. Bom dia. Primeiro eu queria dar os parabéns para as mulheres. O Chicão já falou tudo sobre as mulheres, mas eu digo assim, as mulheres têm uma coisa importante que é sensibilidade. É um equilíbrio que elas trazem para a vida de todos, né? E, como o Chicão falou, é pena que as mulheres sejam tão, de certo modo, não reconhecidas aqui no Brasil. Precisa ter mais reconhecimento, precisa ter mais espaço para as mulheres. E é isso que eu quero dizer. Feliz Dia das Mulheres, parabéns para as mulheres. Mas eu queria falar uma coisa, é o seguinte, essa luta que está sendo feita pelo nosso sindicato, graças ao Chicão e pela nossa associação do Edmundo, são duas pessoas importantíssimas, sérias, que lutam dia e noite para defender os interesses nossos, né, dos eletricitários aposentados, enfim. São pessoas, então, que a gente tem que apoiar o tempo todo, principalmente nesse momento tão grave que nós estamos vivendo. E existe uma coisa que uma fase da luta que nós estamos agora, que não adianta mais só, é importante nós continuarmos a parte judicial, entra na justiça, entra lá, agora é a fase política. Nós temos que denunciar a sacanagem dessa Enel e de outras empresas. Deram um golpe em cima dos trabalhadores aposentados, em cima dos eletricitários. É um golpe, não tem outro nome a dizer. A pessoa entrou lá há 30, 40 anos na empresa, paga lá a aposentadoria privada, assim como a empresa faz um aporte de uma parte, chega na hora de aposentar, não é comigo não, peraí, vamos resolver. Aí, bom, nós temos lá a nossa reserva, né? Até uma certa idade nós temos direito. O que eles fazem? Bom, então não é bem isso, nós vamos aqui mudar o juro, porque agora vocês vão receber menos, porque sabe como é, né? Nós somos pobres, eles são pobres. E tá certo? Quer dizer, é um desrespeito total, é um golpe em cima dos trabalhadores. Então nós temos que denunciar, falar para a família, para os vizinhos, que essa empresa não presta. Como é que uma empresa que trai os aposentados pode prestar bom serviço? Como é que pode? Eu me lembro muito bem da Eletropaulo e do trabalho que a Eletropaulo fazia. Era a segunda, a melhor empresa de distribuição de energia do mundo. E dava lucro, inclusive, para o governo. Privatizou, virou o que virou. E o mais interessante, durante a privatização da Eletropaulo e de outras empresas, quem comprou teve um desconto. Eles tiveram um desconto porque estava incluído o plano de suplementação. Então, em vez de eles pagarem um determinado valor, eles pagaram menos, porque tinham compromisso com o plano de aposentadoria. Só que agora eles não estão respeitando, estão dizendo que não é bem isso. Como não é bem isso?
Então, o que eu quero dizer assim, o que o Chicão falou é isso mesmo, é um momento de luta de todos nós, de apoio ao nosso sindicato, ao Chicão, ao Edmundo, para que a gente consiga vencer. Mas a luta agora é de todos nós, não adianta só a gente ficar achando que vai sair uma portaria, que vai resolver, que não sei o quê. Nós estamos fazendo a nossa parte, né, Chicão? Nós vamos agora entrar em contato com vários políticos. Ontem eu falei com o vice-presidente Geraldo Alckmin, não é? E vamos trabalhar tudo possível para desmascarar essa Enel. Tem que desmascarar, tá certo? É isso que eu queria dizer. Mais uma vez, parabéns ao Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres aqui, eletricitárias, enfim, pensionistas, as mulheres do Brasil. Um abraço. Muito obrigado, Eliseu. Eliseu é um dos braços direitos nosso. É um dos braços direitos. Nós temos alguns braços direitos nessa luta. O Eliseu é um deles. E está com a gente e vai com a gente. Não só na Enel. Na EMAI também. Porque a EMAI já tem um projeto de privatização. O sindicato já está se movimentando. O sindicato já vai chamar o presidente da EMAI para uma conversa. O Eliseu está com a gente acompanhando também o que nós queremos. Os nossos diretores da EMAI aqui, o Marinho e o Luciano, estão conosco acompanhando. Então, pessoal da EMAI, nós não vamos admitir que vocês percam um tostão. Nada, não vai perder nada. Nem os ativos, nem os aposentados. Nada será perdido. Então, esse é a nossa... Já estamos correndo. A luta aqui não para, é cesta básica, é EMAI, é CETEP, nós não paramos um minuto aqui, tá bom? Então, Eliseu, a gente antecipadamente agradece o seu apoio e vamos para a luta. Estamos na luta. Como disse o Chicão, eles podem estar com um tanque de guerra de última geração. E estão movimentando tudo o que é lobby, tudo o que é coisa. Faz mal, nós temos um 38 que, de repente, o nosso tiro pode ser sorteiro. Nós vamos ouvir agora o doutor Luciano, que vai fazer... Então, silêncio agora, por favor. Nós vamos ouvir o doutor Luciano, que vai dizer como é que está o processo, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Doutor Luciano, é um dos nossos braços direitos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Chicão, o presidente Edmundo, que eu faço em nome de todos aqui da mesa, ao vereador Eliseu, satisfação estar aqui. Queria também parabenizar as mulheres pelos seus dias, pelo seu dia, não só aqui, aquelas presentes, aquelas que estão em casa e estão nos assistindo. É uma satisfação, porque eu trabalho bastante com as mulheres, seja no dia a dia na advocacia, seja também no coleguismo, né, no dia a dia lá no trabalho. E, de fato, elas é que fazem cada vez mais a gente ser mais preciso, mais pontual. E olhar cada vez mais o lado do ser humano, né? Que as mulheres, eles têm esse olhar que nos ajuda muito no dia a dia, principalmente na atividade profissional. Às vezes a gente não enxerga da mesma forma, e aí a gente vê o lado feminino, que com aquele carinho, com aquele trato diferente, nos ajuda muito no dia a dia. Parabéns para vocês, que Deus abençoe a todas vocês, que não só cuidam da família, mas às vezes estão lá no trabalho e estão cuidando da família de todas as formas. Eu que agradeço aí também estar aqui nesse dia, porque às vezes a gente está sempre falando em outros dias e não tem essa oportunidade. E como direito das mulheres que a gente tem, né, principalmente ali no século XX, essa evolução, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o país que se diz o país mais evoluído do mundo, as mulheres só puderam votar depois de 1930. Você imagina. Então você vê que a evolução do direito, ela é lenta e atingiu aquelas que mais estavam ali presentes, sempre estiveram presentes na vida de todo mundo, e só tiveram reconhecidos alguns direitos no século XX. E até então, vocês eram relegadas, infelizmente, ao segundo plano, né? Eram só mães de família. E não tinham ali a grande importância que sempre tiveram. E, ao encontro disso, para que eu possa caminhar para falar um pouco sobre o processo,
nós tivemos a evolução do direito também para a proteção de algumas pessoas que estavam mais vulneráveis na relação. Uma dessas pessoas é o idoso ou a idosa. É a pessoa que a gente fala que tem que ser defendida porque ela é vulnerável na relação. E essa evolução do direito, que a gente fala da terceira geração dos direitos, terceira geração, quer dizer, teve a primeira, teve a segunda, a terceira, só no século XX que a gente vai ter, que entram os direitos das mulheres, o direito ao meio ambiente, ao direito dos idosos, ao direito das crianças. E por que nós estamos aqui hoje debatendo tanto a respeito disso? E por que nós estamos falando dessa atitude, dessa criminosa atitude da patrocinadora de retirar o patrocínio? Porque ela deixa de proteger aquele que mais precisa. E a gente veio falando ao longo desses 2 anos, 3 anos, exatamente isso. É fechar os olhos para os idosos, para aqueles que produziram algo, pagaram por aquilo e agora não estão tendo o direito de, na senectude, lá no momento mais difícil que a gente fala, porque não é fácil estar idoso, você ter ali o seu tapete puxado. Então esse momento de proteção, ele é muito importante. Infelizmente, os poderes econômicos, e aí eu estou falando, a grana, está prevalecendo em muita coisa. E estão esquecendo o ser humano. Eu aprendi com meu pai, que quando você tiver entre o dinheiro e o ser humano, vá para o ser humano. Está ele em primeiro lugar. E foi assim que eu aprendi. E é assim que a legislação foi criada. Não há retrocesso. A gente não pode ter retrocesso. Se a gente tiver retrocesso, daqui a pouco as crianças vão começar a trabalhar depois abaixo dos 14 anos, que é condenável. Daqui a pouco as mulheres vão começar a perder os direitos que conquistaram pegando fogo. Porque elas conquistaram o Dia das Mulheres porque elas simplesmente lutaram por um direito e foram queimadas dentro de uma indústria. Então não é por acaso que esses direitos foram evoluídos. Hoje é mais fácil, e tem que se defender, é defender um animal em relação ao ser humano. Quantas vezes eu vejo, não estou falando que não tem que defender, é o meio ambiente. A gente sabe que isso que está causando, olha o que está causando em tudo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Maltratar o meio ambiente, nós estamos pagando essa conta. Mas maltratar o ser humano, nós não vamos pagar a conta. Estamos pagando. E qual que vai ser o caminho? É a defesa dos nossos direitos. E por isso o Poder Judiciário também tem, infelizmente, os seus movimentos que acabam não indo do lado do ser humano. E às vezes vai para o lado, às vezes legalista, que é mais fácil. É mais fácil. O que é mais difícil? Você pensar em direitos sociais, que isso foi uma evolução do direito? Tá, lógico que é mais difícil. Você tem que pensar, você tem que estruturar, você tem que conectar as coisas. Quando está ali na letra fria da lei, e o juiz, às vezes, ele pode ser legalista, ele vai só ler. Ah, está na lei? Pode. Mas não é assim para os direitos dos idosos e para aqueles que estão participando dentro de um fundo de pensão que tem natureza alimentar, sim. É benefício complementar? É complemento ao benefício da Previdência do INSS, que é de natureza pública? É, mas ele tem natureza social. E a nossa ação judicial, ela tem como diversos fundamentos, e quem leu a nossa ação sabe disso. Nós não estamos só discutindo a legalidade. Óbvio que nós estamos discutindo também a inconstitucionalidade desses atos, principalmente das resoluções que foram criadas em 2013 e que ficaram, essas resoluções, amarradas, e que em 2022, o ano passado, vejam bem, no ano passado, ao toque de caixa, eles aliviaram para as patrocinadoras nessa resolução. E ela é inconstitucional, sim, porque ela fere uma série de direitos de vocês. E na ação judicial nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o que eu acabei de falar, o retrocesso, que é ferir o direito dos idosos. Estamos discutindo isso.
E estamos discutindo, obviamente, a lei complementar, estamos discutindo as resoluções, etc. Bom, promovida a ação judicial, que todos sabem que nós já estamos com o processo em andamento, o processo é público, que foi uma batalha aqui do sindicato, da associação, o processo tem que ser público, vocês têm que assistir o que está sendo realizado. Infelizmente, eu não podia falar nada sobre o processo, porque eu não posso falar aqui, não seja depois da publicação, e que torne oficial aquilo que a Enel falou, a União falou, a Previc na contestação. O que é a contestação? É a defesa dos réus nesse processo. E eles defenderam sendo legalistas. Eles nem passaram na figura dos aposentados, idosos, mas nem tocaram nesse assunto. Por quê? Porque eles estão falando que eles estão dentro da lei. O juiz, no início da nossa ação, ele falou que queria ouvir as partes contrárias, para em seguida ele se manifestar sobre a tutela. A tutela, gente, tutela de urgência, ou tutela também antecipada, é um instrumento no processo judicial, que quando você entra com a ação, você pode pedir algumas medidas que podem o quê? Aliviar a nossa discussão. Aliviar a discussão. Não quer dizer que vai decidir algo que põe fim ao processo. Um desses pedidos da tutela, eu pedia para suspender o ato da Previc. Ô, Previc, espera um pouco aí, deixa o judiciário decidir aqui se isso aqui é legal ou inconstitucional, e depois vocês iniciam aí os trabalhos aí de retomada. E, além disso, eu pedia, eventualmente, alguma suspensão de algum dispositivo constitucional da legislação. Mas o mais importante era suspender, né, o andamento do processo da Previc. O juiz quis primeiro ouvir as partes contrárias, ouviu-as, e agora ele indeferiu a tutela. Mas vê lá, nós estamos numa guerra. Nós já falamos sobre isso. A gente está numa guerra, saímos da trincheira, que foi o que nós estávamos falando, que a gente estava na trincheira, estava ali a trincheira, saímos da trincheira e estamos no ataque. E agora, nós estamos no primeiro ato, que foi a questão do pedido de tutela. Ele põe fim ao processo? Não. O processo está em andamento. Vou continuar aguerrido no processo, porque eu quero ir até o fim. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Mas faz parte do jogo. A tutela não diz exatamente que vocês não têm direito. Ela só sinaliza, às vezes, algumas posições. E a gente tem que ser realista. O juiz parece que sinaliza por uma ideia legalista. Ele por enquanto, gente, parece que ele não está enxergando ainda vocês. Mas isso faz parte. Cada juiz é como nós aqui. Cada cabeça tem um jeito de pensar sobre as coisas. O juiz, dentro do conhecimento dele, dentro da prática dele, ele está mais legalista. Não tem problema, faz parte do jogo. O que nós vamos fazer? Usar das nossas armas. A legislação estabelece isso. Vamos recorrer dessa decisão da tutela, vamos para o tribunal e vamos pedir para o tribunal também avaliar. E se o tribunal avaliar negativamente? Não tem problema, nós estamos seguindo com o processo. Ainda vai ter a sentença do juiz, ainda depois eu posso recorrer, posso ir para o tribunal. Nós temos matéria constitucional, nós temos matéria de legislação federal, temos o STJ, temos o STF, ou seja, a guerra começou e nós temos várias batalhas. Tá? Se a gente for pensar que existe só uma batalha e perdemos, aí acabou. Não é? Deixa eu deixar minha ordem dos advogados aqui, esqueci o que eu estudei e aprendi para fazer. Então nós vamos até o final, nós vamos brigar, nós temos elementos, nós temos material para isso. O processo nosso é forte. Tanto que eles foram exatamente onde que tinha que pegar, que a gente já sabia, mas não foi nada de diferente do que nós discutimos aqui. Com exceção de algumas questõezinhas que acabam tendo dentro do processo. Ele tem uma preliminar, a Enel tem uma preliminar, de que ela pede que esse processo suba direto para o Supremo. Ora, por que ela está fazendo isso? Ela quer encurtar o espaço de tempo da discussão. Ela quer o quê? Superar a instância. Não falei que temos a contestação, eu vou me manifestar agora, temos o prazo para a manifestação da contestação, depois não tem a sentença, não pode ter recurso, não pode ir para o tribunal, pode ir STJ, tudo isso leva tempo. E eles estão o quê? Acelerando, inclusive pressionando vocês
pressionando vocês com mentira, porque falando que vocês têm que aderir a determinadas coisas que nem acabou, eles não podem fazer isso, nem a Previc aprovou. Então, assim, eles querem acelerar isso. E o que é essa preliminar? É tentar mandar o processo para o Supremo, porque daí ele encurta esse tempo que eu falei, e se o Supremo, de repente, decidir favorável, aí acabou, né? Agora, outra coisa interessante dessa contestação da Enel, e aí é que a gente percebe um movimento em torno das demais patrocinadoras. Não é só vocês que têm que se preocupar, não. Gente, todos os aposentados hoje de Previdência Complementar têm que se preocupar. A Enel simplesmente disse uma resposta ali que está claro para ela. Olha, juiz, se você anular a resolução, se você tornar isso inconstitucional, a Previc vai ter que parar todos os processos de pedida de retirada. Olha só que legal. Ela está fazendo o quê? A defesa das demais patrocinadoras. Isso daí é negativo. Ela não pode fazer isso, até porque ela estaria afetando os interesses de outros aposentados. Olha como que a situação é abrangente. Olha que vocês são os, desculpe falar, o boi de piranha. A partir do momento que tiver aprovação, vai todo mundo. E a Enel já deu o recado. A Previc não pode fazer isso com a gente, porque senão ela não vai fazer só comigo, ela vai fazer com todas as patrocinadoras. É uma forma de dizer que todos os aposentados vão sofrer a retirada de patrocínio. Vocês, historicamente, como sempre foi, né? O sindicato eletricitário sempre foi histórico, né? O Magri que o diga, o ministro que está aqui, que o diga. O sindicato sempre foi histórico. E até nisso vocês estão sendo históricos. Infelizmente. Vocês estão sendo boi de piranha. É a maior retirada da história do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, que a luta nossa, e vocês deveriam falar isso para os outros aposentados que estão aí recebendo de fundo de pensão, vocês são os heróis deles, porque vocês estão na frente na discussão, vocês estão querendo isso e estão discutindo. Então, do ponto de vista técnico, gente, agora voltando para a questão técnica, profissional, a questão do processo judicial, está tudo sob controle do ponto de vista processual. Tivemos uma derrota aqui, que eu não olho como derrota, gente. Eu olho como profissional, eu olho que é algo que não foi atendido. Mas a tutela pode ser atendida a qualquer momento. O juiz pode, de repente, mudar o entendimento dele de tutela? Pode. Ele pode achar que, de repente, não era aquilo que ele estava pensando em mudar. Pode fazer isso na sentença? Pode fazer isso na sentença. O tribunal pode fazer a mesma coisa? Pode. Então, não fiquem agora preocupados com isso, obviamente. E por quê? Porque nós estamos nessa frente judicial, tem as frentes que o Chicão, o presidente Edmundo, o vereador Eliseu e todos aqui estão fazendo. Tem essa situação nova que ontem nós discutimos, eu falei para o Chicão, né? Chicão, nós sentamos a respeito disso. Eu não falei da evolução dos direitos, não falei que nós temos aí a terceira geração dos direitos de proteção dos aposentados, que vocês entram nas mesmas proteções do meio ambiente, etc. Isso não é compliance que eles chamam, né? A palavra é bonita, né? Compliance. As empresas hoje fazem cursos de ISO não sei do que, tal, compliance. E um dos sujeitos de proteção dessa relação do compliance é o idoso. É a pessoa mais vulnerável. E cadê o compliance da empresa? Cadê a postura dela de respeito aos aposentados? Ela vai lá, fere algo que foi feito lá atrás na privatização, existe sim algo que eles deveriam honrar até pelo menos 2028 e depois poder discutir. E por questão financeira, foi o que eu falei, eles deixam o ser humano de lado e vão pensar em grana, em lucro. E sabe-se lá, se depois que isso não for feito, ela pega e não vende a empresa depois. Porque agora tiraram vocês do custo. Tá certo? Então, o que está sendo feito no processo está bem feito. Nós fizemos tudo certinho, está bonitinho. Tem o direito de defesa dessas partes, a União, a Previc e a Enel, eles têm o direito deles. Nós estamos respondendo no processo, vamos até o final.
vamos ser aguerridos, vamos brigar, do jeito que vocês fazem aqui. E outras frentes ajudando também, porque sem elas também não dá. Hoje em dia o lobby vem de todo lado. O lobby vem de todo lado, foi o que o senhor Edmundo falou. O lobby é algo que existe, não adianta tapar o sol com a peneira, eles são poderosos, então faz parte de tudo que esse país vive atualmente. E a gente pode ter uma sorte de que esse ano, com um novo governo, novamente as pessoas comecem a olhar o ser humano. Ter um olhar carinhoso, esse olhar da mulher também, de carinho, de sentimento, para os idosos. Porque eles fizeram a história desse país e não podem ser abandonados como parece que eles estão tentando fazer. Mas dentro do processo eu prometo para vocês, prometo, que eu vou ser aguerrido, vou até o fim, e nós vamos brigar. Nós vamos brigar, não entramos para brincar. Não é por isso que eu vim aqui, não é por isso que eu aceitei o trabalho, não é por isso que eles me procuraram. Tá certo? Então, da nossa parte, podem ficar tranquilos, não se preocupem. Vocês vão enxergar bastante coisinha dentro do processo, movimentos, faz parte. E aí, conforme nós tivermos algumas reuniões, aquilo que eu achar relevante dentro do processo, eu participo aqui, sempre vou estar participando. E esse momento era relevante, por conta do indeferimento da tutela, que nada mais é do que a antecipação de algo que eu tinha pedido que poderia sair na sentença, que era suspender o processo da Previc. Mas a Previc também não decidiu nada ainda. E se ela decidir, eu provoco de novo. Simplesmente isso, não é? Então faz parte do jogo, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Para o Dia das Mulheres, que vocês continuem essas mulheres maravilhosas que nos impulsionam, que nos ajudam, que estão sempre do nosso lado e que muitas vezes faz mais a diferença do que a gente, né? Porque cada um no seu espaço, mas juntos, sempre batalhando para tornar esse mundo melhor, para tornar as nossas famílias melhor e que, consequentemente, vai tornar o mundo melhor. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Nós estamos aqui também com o nosso conselheiro Adalto, que está aqui, manda um bom Dia Internacional da Mulher. Ele já me falou, ele chegou para a esposa dele é pernambucana. Então ele falou para a esposa dele o seguinte: você não é internacional, você é pernambucana. É pernambucano. Pernambucano, então você não é internacional. Então, toma aqui um presentinho, mas você não é internacional. Muito legal. Mas o Adalto tem, junto com os outros conselheiros, Jorival, Andreoli, dando uma força muito grande para a gente lá no Conselho. Eu soube aqui também, não sei se está aqui ainda, mas há um representante da FC, o Dr. Drug. Está lá. Dr. Drug, muito obrigado pela sua presença aqui. Sinta-se na mesa. Muito obrigado pela sua presença. A FC é parceira nossa de todos os momentos. Eu tenho algumas coisas para falar, mas antes eu queria perguntar se vocês querem perguntar alguma coisa para o Chicão, ou para o advogado, ou para o Eliseu. Tem alguma coisa que não ficou clara para vocês? Olha, eu sou um cara otimista. Sempre falei para vocês isso. Nós vamos ganhar esse processo. Nós vamos ganhar esse processo. Pode ter certeza. Nós não vamos perder. É direito nosso. Sabe, quando escreveram lá que é vitalício mesmo. Não adianta vir com uma história agora de querer dizer o seguinte: eu vou pagar a tua vitaliciedade. Pagar uma ova. É o que o Chicão falou. Você me paga aqui, daqui 5 anos eu não tenho mais nada. Eu vou viver do quê? Há 40 anos atrás, quando nós entramos nisso, o governo federal falou o seguinte, eu me lembro muito bem: vocês façam uma previdência complementar que é segurança na sua velhice. E eu fiz. E comecei a pagar. O que aconteceu nesse último governo? Sem sentido ideológico. Fechou 433 de previdência privada. Fecharam. Esse governo, 433. Essa era a tendência do governo.
tirar o dinheiro nosso que está lá, nossa reserva, jogar no mercado. Era só isso. Fecharam 433. Brincadeira. Brincadeira que fizeram. Então, fique tranquilo. Nós estamos em boas mãos. O nosso advogado e a equipe dele é muito competente. Conheço o doutor Luciano já de há bom tempo. Sei da capacidade dele. Sei da força dele. Conheço bem o Eliseu. Sei da força dele política, da vontade dele. E com referência ao sindicato, cara, vocês não precisam falar nada. A diretoria inteira do sindicato está empenhada nisso. Eu respeito algumas pessoas. Que eu digo, nós temos 11 mil pessoas participando desse processo. 2.300 contribuíram com R$50. Algumas delas até em 2 parcelas de 25. Eu sei que para algumas pessoas R$50 pode fazer falta. Eu sei, pode fazer falta. Pode. Mas, pelo amor de Deus, é a sua vida que está em jogo. Custa você chegar e falar o seguinte para você mesmo. Eu estou nesse processo. Esse processo não importa quanto vai custar para mim. Se vai custar 25, 30, 40 ou 50. É a minha responsabilidade enquanto cidadão. Eu quero lutar nesse processo. Respeito também aqueles que querem que a empresa feche e devolva o dinheiro para eles rapidamente. Não é o nosso objetivo. Essa é a minoria das pessoas. Então eu peço, põe a mão na consciência, veja como é que você pode contribuir com R$50 e entrar no processo, de corpo e alma. De corpo e alma. Eu falei, eu estou aí, eu não posso ir na reunião, porque eu não consigo mais andar, porque eu não tenho mais saúde, mas eu estou no processo. O fato de você colocar o teu nome, você está dizendo, eu não concordo com essa sacanagem que a Eni está fazendo comigo. Esse é o nome. Esse é só o nome, tá bom? Bom, o Edson quer falar alguma coisa sobre o processo? Não é sobre o processo? Então, espera um pouquinho, no final você fala, Edson. Eu queria dar um recado para algumas pessoas. A gente aqui recebe muita gente. Aposentados, aposentadas, que vêm aqui, reclamam conosco, desesperadas, ficam assim, sem saber o que fazer, com uma abordagem que eles vêm recebendo da Fundação CESP. Algumas dessas pessoas, desses monitores, estão ligando para esse pessoal e dizendo para eles, você tem que vir aqui, que vai fechar o plano, que não sei o quê, que não sei o que lá. Para algumas eu até peço que o horário que foi a ligação, porque pode ser que a pessoa não entendeu direito o recado, e passo para o Adalto vai ver a decodificação, o que esse cidadão falou para as pessoas. Está marcado comigo. A pessoa vem aqui desesperada. Olha, a Fundação diz que vai fechar o plano agora em março, que agora em agosto vai devolver meu dinheiro. Como é que eu faço? Como é que eu vou viver? Não é isso. Não é isso. O que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte: quando tiver essas coisas, essas lives, já fizeram acho que mais de 10. Não assistem mais, caramba. Não fica se preocupado em ver, procurar. Não veja mais. Não veja mais. Eu não posso pedir para a Fundação parar de fazer. Não vou fazer isso. Ela faz o que ela quiser. Agora mesmo vai fazer para o interior inteiro. Problema dela. Agora, nós temos o direito de não assistir. Se eu não assisto, eu não fico preocupado. Agora a pessoa assiste, fica preocupada, não sabe mais o que faz, vem aqui, reclama conosco, fala que está sendo pressionado, que estão apertando ele, estão fazendo um monte de coisa. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então, fique atento. Quero deixar aqui o meu agradecimento pessoal a cada uma de vocês, mulheres que estão aqui, muitas delas minhas amigas. Feliz Dia das Mulheres, vocês merecem isso, sabe? Eu faço um agradecimento em especial para 4 mulheres. Falecida mamãe, minha esposa Célia, a minha neta Júlia e a minha neta Carolina. Então essas 4 mulheres estão na minha vida incorporadas. Não faço para minha avó, porque não a conheci. Ela veio da Itália, morreu logo aqui no Brasil. Essa eu não conheci, mas essas 4, mas a cada uma de vocês, o nosso respeito, o nosso carinho e conte conosco. Nós estamos brigando por uma grande sacanagem que fizeram com as mulheres. Sacanagem mesmo. Atenção, pessoal. Deixa para comer daqui a pouquinho. As mulheres pensionistas,
que hoje já estão numa situação difícil, tão difícil. Até 2019, desculpe, doutor, me corrija. Até 2019, quando o titular falecia, elas recebiam um certo valor. 100%. Recebia pensão. Então, o marido ganhava R$3.000, ela passava a receber R$3.000. Da reforma da Previdência, que foi no final de 2019, se não me falha a memória, para cá, mudou. Falaram o seguinte: a pensionista não precisa receber 100%, dá só 60%. Então, quem recebia 3.000, passou a receber 1.800. São dois tipos de pensionistas que nós temos no Brasil. São dois tipos de mulheres que nós temos no Brasil. Uma ruim e a outra pior ainda. Pior ainda. É uma sacanagem isso. Nós tivemos a oportunidade de falar com o ministro. Nós oficializamos, eu e o Chicão, oficializamos uma carta para o ministro pedindo providência. Vamos falar com vários parlamentares federais que isso tem que mudar. Nós não podemos ter dois tipos de pensionistas no Brasil. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Isso é uma vergonha para nós. Sabe? Aí eu chego para o cidadão que fez essa mudança, falando, então tá bom, eu vivia com R$3.000, meu marido morreu, agora eu vou viver com 1.800. Se eu ganhasse 3, vou ganhar com 1.800. O meu remédio não baixou. A minha conta de luz não baixou. O alimento aumentou. E como é que eu vivo? Que condição que eu vivo? Não vivo em condição nenhuma. Isso é uma afronta contra as mulheres brasileiras. Essa é uma afronta. E nós estamos lutando por isso. Outra coisa que nós vamos lutar, estou vendo com o doutor Luciano como é que nós vamos tentar fazer isso daí, é a forma como é que as atuais trabalhadoras se aposentam. Porque também de 2019 para trás era uma coisa. Se aposentavam sem limite de idade e tal, não sei o quê. Hoje não. Hoje você tem que ter lá um percentual, um limite de idade. É uma coisa complicada. É uma coisa complicada para a mulher. Então tem que pegar e explicar isso para as mulheres, para que elas fiquem sabendo direitinho. Se o pessoal puder fazer um pouquinho de silêncio, que nós estamos encerrando a reunião, por favor. É importante isso para as mulheres. É importante isso para as pensionistas. Tem pensionista passando fome. Está passando fome. E nós temos que lutar contra essa lei. Nós temos que derrubar isso daí. Tá bom? Bom. O companheiro quer fazer a palavra. Pois não. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Pode falar. Parabéns para os Dias das Mulheres. Se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui. O Brasil tem 4 trilhões para o orçamento do ano. 4 trilhões. O país que fabrica a própria moeda nunca vai quebrar. Esses que falam que o país está quebrado, não. O país não vai quebrar, porque a hora que ele precisar de moeda, ele fabrica o dinheiro, entendeu? É isso, eu queria só falar isso. Agora tem uma coisa que eu vou falar que precisa ter peito para falar, mas eu vou falar. Se não fosse a corrupção, nós seríamos a grande potência mundial. Se não fosse a corrupção, entendeu? É isso aí. Precisa ter peito para falar isso, mas eu falo, entendeu? O Brasil está parado, arranha, não sai do lugar, porque a corrupção é muito alta. Quando eu começo a falar aqui, é assim, vem gente interromper para me parar de falar. Tudo de bom para você, senhora. Tudo de bom. Não fala. Ele falou o que é. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, mas está com problema de dicção. Ele passou para o Marquesano. Alvandira, por favor. Bom dia, pessoal. Um feliz Dia das Mulheres, né? Primeiro, tá? Um abraço para todas. Tem um associado nosso aqui, ele quer fazer uma pergunta, mas ele tem problema de expressar, pediu para mim fazer a pergunta. Sendo tudo aprovado pela Previ, que a Viveste libera o dinheiro, tudo, ele quer saber o seguinte, se ele pode fazer uma portabilidade, pegar aquela reserva matemática dele, faz uma portabilidade para um banco particular, o Itaú, o Bradesco, o que for.
se incide o imposto de renda em cima disso? Essa é a pergunta que ele quer fazer. Essa é a última hipótese, é nós perdermos tudo. É a última hipótese. Perdendo tudo, você vai ter 3 possibilidades com a sua pseudo-reserva matemática, que é outra coisa, nós vamos brigar por ela também. Você pode fazer a transferência para a sua conta corrente e paga imposto de renda. Você pode fazer a portabilidade para qualquer banco que tenha previdência, Bradesco, Banco do Brasil e tal, qualquer um, não paga imposto de renda. E você vai poder deixar o seu recurso com a Fundação SESC para administrar. Tá bom? A primeira hipótese, paga imposto de renda. Transferiu para a sua conta corrente, paga imposto de renda. Tá ok? A companheira Alvandira está por aqui? Muito bem. Mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa, doutor? Tá bom? Bom, então a gente tem aqui só a desejar um feliz Dia das Mulheres para vocês. Muito obrigado. A próxima reunião nossa, esperamos estar aqui com outras notícias. Mantenham-se informados com a gente. Muito obrigado a todos por a presença. O sorteio. Vou fazer um sorteio agora aqui. Tem uns prêmios aqui.